Olá a todos, meu nome é Luciana, eu sou enfermeira e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a atuação do enfermeiro em quimioterapia. Vou falar um pouquinho da minha história. Atualmente eu sou enfermeira da Central de Quimioterapia do Instituto Nacional do Câncer, no Hospital do Câncer 2. Fui residente de enfermagem em oncologia, também pelo Instituto Nacional do Câncer, e sou especialista em terapia intensiva, enfermagem e terapia intensiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente começar a conversar sobre a atuação do enfermeiro em qualquer especialidade que seja, né? A gente precisa primeiro falar sobre a formação. Qual é a formação necessária para o enfermeiro atuar em quimioterapia? Ele precisa ser um especialista. Então, além da graduação em enfermagem, é importante que ele tenha também o título de especialista em enfermagem e oncologia. E como é que a gente consegue esse título, né, de especialista? A gente precisa ter um curso de pós-graduação em enfermagem e oncologia, ou então participar de um programa de residência, tá? Enfermagem e oncologia exclusivamente, ou então multiprofissional em oncologia. E também é possível conseguir o título de especialista fazendo uma prova para especialista da Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica. Mas nesse caso é necessário que tenha pelo menos 3 anos de experiência, é um pré-requisito para você poder fazer essa prova. E aí, na continuidade, a gente vai ver um pouquinho das legislações, tá? E dos órgãos, né, que orientam a nossa prática como enfermeiro da quimioterapia. E aí nós temos o COFEM, as RDCs, as NRs da Anvisa e as sociedades e associações. E a gente começa falando sobre o COFEM, a resolução COFEM 569 de 2018, né, que ela vai aprovar o regulamento técnico da atuação dos profissionais de enfermagem em quimioterapia antineoplásica. Então, tudo que a gente precisa saber, né, do que é necessário para um profissional de enfermagem atuar em quimioterapia antineoplásica, a gente vai encontrar nessa resolução do COFEM. Tá? Temos também as conhecidas RDCs, que são as resoluções da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa. Eu elenco aqui 4 RDCs, mas lembro que existem outras também que nós precisamos conhecer para a nossa prática. E aí temos a RDC 220, de setembro de 2004, que vai falar sobre o regulamento técnico do funcionamento para serviços de terapia antineoplásica. Então, essa RDC ela é específica para serviços de terapia antineoplásica, serviços de quimioterapia. Então, a gente precisa conhecer ela para entender o que é necessário para que o serviço de terapia antineoplásica possa funcionar. A RDC 50, de fevereiro de 2002, ela fala sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos de saúde. Então, ela não é específica, como a RDC 220, ela vai falar sobre os estabelecimentos de saúde em geral, mas qual a importância dela? A gente precisa saber o que é necessário num projeto físico, né, de um setor específico, né, de um hospital, para a gente entender quais são as áreas que são necessárias existir nesse local. Então, se a gente trabalha em algum lugar e a gente conhecendo a RDC 50, vê que não está adequado, é uma questão que a gente precisa levar aos nossos superiores, né, as divisões de enfermagem, até a direção do hospital, para a gente poder adequar, porque é uma exigência da Anvisa, né. Temos a RDC 63 também, de novembro de 2011, que vai falar sobre as boas práticas de funcionamento nos serviços de saúde. Como a RDC 50, ela não é específica para serviços de terapia antineoplásica, mas é importante a gente conhecer também quais são as boas práticas para qualquer serviço de saúde funcionar, porque nós vamos ter que aplicar ela também nos serviços de terapia antineoplásica. E temos a RDC 36, de julho de 2013, que vai instituir ações para a segurança do paciente em serviços de saúde. Então, hoje em dia, qualquer lugar que a gente preste serviço à saúde, às pessoas, a gente tem que seguir práticas de segurança do paciente. E não é diferente em serviços de quimioterapia. Vamos falar um pouco também sobre as normas regulamentadoras, que também são da Anvisa, né? Ela que propõe essas normas para a gente. E aí eu elenco aqui 4 normas, lembrando, como as RDCs, também existem outras NRs, mas acredito que essas sejam as mais importantes para a gente conhecer nesse momento.
né? E são imprescindíveis para o enfermeiro que quer atuar em quimioterapia. Então, a gente tem inicialmente a NR6, que fala sobre os EPIs, os equipamentos de proteção individual, e é de importância, né, para o enfermeiro, porque a gente precisa saber, como profissional de saúde, quais são os EPIs que têm que estar disponíveis dentro do nosso setor de atuação. Então, o que nós precisamos para atuar com segurança, né, dentro do nosso campo de trabalho. Temos a NR7, que fala sobre o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e essa NR, ela envolve todos os trabalhadores, não só os trabalhadores da área da saúde, mas os trabalhadores em geral, né? Então, é o programa médico que faz controle de doenças ocupacionais, né? Ela vai falar sobre os exames admissionais, demissional, exames que temos que fazer regularmente, né? Temos a NR9, que é a PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, a gente precisa conhecer NR9, porque a gente precisa conhecer os riscos que nós temos, as exposições a riscos que nós temos dentro do nosso local de trabalho. Onde esses riscos se encontram e como nós podemos fazer para minimizar ou eliminar esses riscos que existem. E temos a NR32. A NR32 ela é muito específica, né, para os serviços de saúde. Então, ela é segurança e saúde segurança e saúde no trabalho e serviços de saúde. Então, para nós que somos profissionais de saúde, ela é imprescindível. Nós temos que conhecer, para trabalhar em qualquer serviço de saúde, o que nós precisamos para preservar a nossa segurança e a nossa saúde nesses locais. Vamos falar um pouco também sobre a Sociedade de Enfermagem Oncológica. Eu destaco aqui, vocês podem seguir aqui na bolinha azul, 3 sociedades, tá? Essas são as sociedades mais conhecidas, quando a gente vai buscar informações sobre enfermagem oncológica, os guias, né, os guidelines de assistência, a gente vai acabar encontrando sempre, né, essas sociedades. Principalmente a ONS e a EONS, tá? A ONS é a Oncology Nursing Society, então é a Sociedade de Enfermagem Oncológica Americana, e a EONS é a Sociedade de Enfermagem Oncológica Europeia. A gente sempre acaba esbarrando nelas porque elas têm uma produção grande de guidelines. E nós temos aqui a nossa Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica, a SBEL, aqui no Brasil. Tá? E qual é o objetivo dessas sociedades? Por que elas existem? Porque elas visam promover a excelência em enfermagem oncológica e a qualidade na assistência de enfermagem ao câncer. E como é que elas vão fazer isso? Como elas alcançam esse objetivo? Elaborando guidelines. Então, o que são os guidelines? Como eu falei, são os guias que a gente usa para nos orientar, né, diante ali da nossa assistência, do nosso cuidado com o paciente oncológico. Por que eles são importantes? Porque normalmente os guidelines, eles são apoiados, né, em estudos de peso, né, de boas práticas, então, né, as melhores práticas, na verdade. Então, os guidelines são interessantes para esse tipo de orientação, tá? As sociedades também realizam eventos para divulgar e atualizar essa especialidade, né, de enfermagem oncológica. Então, divulgar é o quê? É mostrar para profissionais que não conhecem, né, essa especialidade, essa área, que tem interesse em conhecer, né, uma oportunidade, às vezes, de ir em congressos, né, simpósios, encontros, para que possam se inteirar mais dessa área e talvez até um momento se tornarem especialistas na área também e atualizar quem já se encontra na área. Então, vem trazer, né, estudos, novidades, né, tudo relacionado a essa especialidade de enfermagem oncológica. E a busca por melhorias na profissão dentro da especialidade. As sociedades, elas são, né, um conjunto de profissionais ali associados, né, a ela, e isso dá um peso político às sociedades. Então, elas conseguem ter um destaque, né, para poder buscar melhorias, né, junto a outros órgãos, né, do governo, enfim, para poder fortalecer essa especialidade. E a gente começa a falar sobre os conhecimentos necessários a quem quer atuar em quimioterapia. Nós precisamos conhecer a farmacologia, né, dos medicamentos que nós vamos infundir nos nossos pacientes, que nós vamos administrar nos nossos pacientes.
Então, para começar, a gente precisa saber o nome do medicamento. Então, o nome comercial, a substância. E em oncologia, em quimioterapia, a gente usa muito abreviações do nome das medicações, tá? Um exemplo, a gente tem um medicamento que chama-se paclitaxel, que a gente dá uma abreviação a ele de Taxol. Então, quando você não faz parte ali da área, você não tem esse conhecimento, quando alguém falar de Taxol e outro falar de paclitaxel, você não vai entender que eles estão falando da mesma coisa, do mesmo fármaco, né? Outro exemplo, a gente tem um fármaco que chama-se dacarbazina, e a gente dá a abreviação dele de DTIC. Então, se eu estou falando DTIC e outra pessoa está falando dacarbazina, se você não conhecer, você vai achar que estão falando de coisas diferentes. E, na verdade, é a mesma coisa, certo? Temos que conhecer interações medicamentosas, tá? Então, o que é esse fármaco, qual outro fármaco que a gente, né? Se houver uma infusão no mesmo dia, ou que seja junto, ou que o paciente tome a medicação, né? Que interação que isso vai ter? Isso pode trazer algum malefício para esse paciente? Então, a gente precisa conhecer. Um exemplo prático: o paciente chega hoje para fazer um tratamento quimioterápico com uma medicação chamada cisplatina, CDDP. E aí, esse paciente fala para a enfermeira que ele tem, no mesmo dia, hoje, ainda, um exame de imagem para ser realizado com contraste. E a gente precisa conversar com esse paciente, o enfermeiro tem que orientar que esse paciente não pode fazer esse exame no mesmo dia dessa medicação, porque essa medicação ela tem um potencial de nefrotoxicidade e o contraste também. Então, quando a gente vai fazer os dois no mesmo dia, a gente vai potencializar essa toxicidade. E é um risco muito grande ao paciente. Então, a gente não pode fazer. Reações adversas ao medicamento. A gente precisa conhecer cada medicamento e quais são as reações adversas mais comuns deles. Então, vamos a um exemplo. Voltando aqui ao paclitaxel. Se eu sou uma enfermeira que não tenho conhecimento sobre os efeitos adversos, as reações adversas mais comuns, o paciente ele pode me relatar um sintoma e eu não entender que aquilo é uma reação adversa. É muito comum o paclitaxel, na reação adversa dele, o paciente sentir dor lombar. Se eu não conheço, eu posso dizer, esse paciente tem uma questão mesmo, né, na coluna, e eu vou achar que é uma questão da coluna. Mas, quando eu tenho conhecimento dessa reação adversa, e o paciente me relata o tipo de dor que ele está sentindo, o local exato que ele está sentindo, eu vou parar a infusão na hora. Né? Vou parar a infusão, manter uma linha, né, de infusão ali com soro fisiológico, porque eu entendo que esse paciente tem uma grande possibilidade de estar apresentando uma reação adversa. E que se eu não parar essa infusão, pelo meu desconhecimento dessa reação adversa comum, eu posso agravar o quadro dele em relação a essa reação. Temos que conhecer as classes dos medicamentos. Então, os fármacos quimioterápicos, eles têm várias classificações, tá? A gente tem a classificação deles sobre, né, qual é a forma que eles agem ou de onde ele vem. Então, a gente tem o antibiótico antitumoral, temos os alcaloides da vinca, tá? Temos uma classificação relativa a em qual momento do ciclo celular ela vai agir para destruir a célula tumoral, que são ciclo celular específico ou não específico, e temos classificações relacionadas ao que elas podem causar no tecido, na veia, se elas são irritantes, se elas são vesicantes. Isso é importantíssimo a gente saber, porque isso vai definir de que forma, mais à frente a gente vai conversar sobre isso, que a gente vai escolher um acesso que a gente vai fazer essa terapia, uma terapia intravenosa, tá? Então a gente precisa conhecer a classe desse medicamento. A gente tem que conhecer os protocolos antineoplásicos. E qual que é a questão dos protocolos? A gente precisa conhecer a ordem de infusão, né? A gente precisa conhecer o tempo de infusão, tá? Então, essa questão da gente conhecer a classe nos leva também a conhecer um pouco do protocolo. Quando a gente sabe se o medicamento é ciclo celular específico ou não específico, eu já consigo saber, né, mais ou menos ali qual é a ordem que vai ser infundido, tá? Eu preciso conhecer o protocolo, por quê?
Se, por exemplo, eu fizer uma medicação que eu deveria correr ali em 1 hora, e eu coloco ela em infusão de 3 horas, 2 horas, eu estou deixando esse medicamento muito mais tempo, né, no meu paciente, ali sendo infundido, e eu estou aumentando a chance dele ter uma toxicidade maior à medicação. Se eu tenho uma medicação para correr em 1 hora e eu correndo em meia hora, eu estou correndo em menos tempo, eu estou aumentando a chance do meu paciente apresentar uma reação adversa séria à medicação. Então, a gente precisa conhecer bem os protocolos para a gente poder aplicar nos nossos pacientes. A gente precisa conhecer os cuidados na administração, né? Então, eu preciso conhecer bem o protocolo. Se eu conhecer bem o protocolo, eu vou conhecer bem as medicações e eu vou conhecer bem os cuidados. Existem medicamentos que têm cuidados para serem feitos antes do tratamento, antes do paciente chegar até a sala de infusão. Tem cuidados para serem feitos pré-infusão, então o paciente faz um preparo, e tem cuidados pós-infusão, tá? Tanto medicamentos, né, para evitar enjoos, náuseas, como medicamentos para evitar neutropenia. Então, a gente precisa conhecer bem os cuidados de cada um. Temos que conhecer os efeitos adversos também, tá? Existem efeitos adversos que a gente já viu em novela, em filme, né, que são muito falados: náuseas, episódios eméticos, a alopecia, perda do cabelo, né, que são até muito, como eu posso dizer, são muito divulgados, né, como se todos os pacientes fossem passar pela mesma coisa. Isso é uma coisa que a gente precisa conhecer, os efeitos adversos, para a gente poder indicar realmente para o paciente qual é o efeito adverso daquela droga específica que ele está tomando, tá? Às vezes eu vou falar droga, mas a droga é o fármaco, tá? É o medicamento. Então, a gente precisa conhecer aquela droga para saber o que ele está tomando e quais são os efeitos adversos possíveis daquela medicação. Tá? E a gente sempre tem que deixar claro para o paciente que cada um tem uma experiência dentro do tratamento quimioterápico. Tá? Alguns pacientes vão ter mais efeitos adversos que os outros, é normal, né? E a gente não tem como antecipar, naquele primeiro momento que o paciente está recebendo ali aquela primeira medicação, o que ele vai sentir exatamente. A gente pode dizer para ele o que é possível que ele sinta após e como cuidar disso, mas dizer precisamente o que ele vai sentir é muito difícil, tá? A gente pode até saber que, por exemplo, certos medicamentos causam alopecia, então ele pode esperar isso, né, queda do cabelo, tá? Mas a gente tem que sempre lembrar que a experiência de cada um é única, porque senão eles realmente escutam, né, uma história de uma outra pessoa que eles conheceram e a pessoa ficou muito mal, e isso já vem deixando eles muito ansiosos, certo? E as toxicidades do medicamento. Então, a gente precisa conhecer qual é o limite entre efeito adverso e toxicidade, né? Existem efeitos adversos que são esperados. Existem toxicidades que a gente não gostaria que existissem, que aparecessem, mas se aparecer, a gente tem que saber identificar, porque as toxicidades limitam o tratamento do paciente, tá? Em questão de dose, tá? Elas limitam o tratamento do paciente em questão até de suspender esse tratamento. Mas um conhecimento necessário, né? Conhecimentos necessários em oncologia clínica, tá? Então a gente precisa conhecer a finalidade do tratamento, se ela é neoadjuvante, se ela é adjuvante, se ela é curativa, se ela é definitiva, se ela é paliativa. E aí vamos explicar um pouquinho cada uma delas. Neoadjuvante é o tratamento que ele normalmente é realizado antes de um procedimento cirúrgico, tá? Com a intenção de reduzir o número de células tumorais, reduzir o tamanho de tumor, para que a gente consiga fazer um procedimento cirúrgico ótimo, tá? Então, tirando o tumor e mais a margem de segurança. Adjuvante é quando o paciente já fez um procedimento cirúrgico, não se conseguiu fazer um procedimento cirúrgico ótimo, ou então se conseguiu, mas o tumor que ele tem, o tipo de tumor, tipo histológico, a gente entende que ele é muito propenso a ter metástases, tá? Então a gente precisa fazer um adjuvante. Curativa é quando aquele tumor, aquela doença, né? Aquele câncer, a gente tem grande chance de cura
fazendo a quimioterapia. Então, a finalidade dela torna-se curativa. Definitiva é quando a gente tem aquele tratamento para oferecer ao paciente, entendendo que, se ele não ficar bem depois desse tratamento, ele vai retornar já no tratamento paliativo. E o paliativo, acredito que alguns de vocês já tenham escutado falar sobre paliação, cuidados paliativos, né? A paliativa a gente faz para reduzir sintomas, né? Tentar trazer um pouco de qualidade de vida, aumento de sobrevida do paciente, né? Mas tudo isso é aumento de sobrevida do paciente, né, gente? Mas a paliativa, ela tem muito isso, né? A gente precisa pesar realmente se vale a pena realizar a paliativa, né? Quanto tempo mais esse paciente vai ter com a gente fazendo uma quimioterapia paliativa, porque ela tem efeitos adversos como as outras, né? Então, quão bem esse paciente vai realmente ficar, certo? Temos que conhecer, como a gente falou anteriormente, efeitos adversos, toxicidades, medicamentos diferentes têm efeitos adversos diferentes, e a gente precisa conhecer quando esses efeitos adversos estão, assim, aumentados, né, potencializados, e se tornou uma toxicidade, tá? Precisamos conhecer o performance status, que a gente chama de PS, e o KPS, que é a escala de Karnofsky de performance status. O que que são essas duas escalas? São escalas, tá? Então, elas expressam a condição clínica do paciente de forma numérica. O PS numericamente apenas, e o KPS em porcentagem, certo? Então, é uma linguagem própria da oncologia, tá? A gente usa não só para o paciente que está fazendo quimioterapia, mas para qualquer paciente oncológico, a gente deve usar. E aí, o que que a gente vai ver com o PS? O PS e o KPS, eles são inversamente proporcionais, tá? Então, quando um está maior e o outro está menor, a gente está vendo a mesma coisa. Quando um está menor e o outro está maior, a gente vê a mesma coisa. Então, só para dar uma explicação assim rápida. O PS, né? A gente, quanto maior o número do PS que a gente tiver lá, paciente PS3, PS4, a gente está dizendo que esse paciente está com uma condição clínica pior. Quanto maior a porcentagem apresentada no KPS, então KPS 90, 100, a gente está dizendo que melhor está a condição clínica dele, tá? Então são escalas interessantes, se vocês tiverem interesse, busquem, tá? Joguem lá na internet, façam sua busca, PS e KPS. São escalas muito interessantes de conhecer, de perceber, porque elas falam muito sobre a condição clínica do paciente. Tá? Às vezes não sendo até necessário a gente realmente descrever tudo que o paciente está, porque quando a gente fala que ele está com PSX, a gente já tem uma noção de como esse paciente está. E temos que conhecer os exames laboratoriais, tá? Então, os valores normais e os limítrofes ao tratamento quimioterápico. Os valores normais a gente vê para pessoas que estão rígidas, né? Que não têm tratamento, que não têm uma doença, né, crônica, como câncer, né? Então, a gente vai olhar os valores normais. E valores limítrofes? Para o paciente em tratamento quimioterápico antineoplásico, às vezes o limite é diferente do valor normal, tá? O limite ele pode ser menor, pode ser um pouco maior, tá? Mas isso não vai impedir que ele faça o tratamento. Mas nós temos que conhecer os limites. Por quê? Mesmo o paciente passando pela consulta médica, o ideal é que a enfermeira também olhe os valores dos exames laboratoriais, tá? Por quê? Ninguém é incapaz de erro, ninguém é isento de erros. Então, pode acontecer, tipo, passou uma consulta, o médico viu o exame, mas às vezes viu rápido e tudo mais, e alguma coisa passou. E cabe a nós olharmos, porque nós vamos administrar a quimioterapia. Então, nós temos que conhecer os limítrofes. A gente tem que conhecer esses valores para a gente poder olhar e ver que talvez não dê para tratar, porque o valor não está bom, né? E por que a gente tem que ter todo esse conhecimento, né, de oncologia clínica? Porque, no final das contas, nós temos que saber, para a gente saber argumentar, caso haja alguma condição aí que mostre para a gente que o paciente não está apto a tratar. E a gente vai ter que se reportar ao profissional médico para isso, né?
Ah, mas o médico viu na consulta. O paciente que está em tratamento quimioterápico antineoplásico, paciente oncológico em si, ele é um paciente que apresenta instabilidades. Então, pode ser que ele tenha passado na consulta 2 a 3 dias antes, e aí ele chega para a infusão da quimioterapia e você vê que ele não está igual como ele estava lá no dia da consulta. Então, a gente precisa falar com o profissional médico, tá? Que não tá bom, que tem alguma coisa acontecendo. Se eu não conheço, né, esses pontos em oncologia clínica, eu não tenho argumentos para discutir com ele, né? Para dizer que esse paciente não vai poder fazer. E se eu vejo e faço uma avaliação, vejo que esse paciente não tem condições, cabe a mim conversar com o médico, não é brigar, é conversar com o médico e argumentar, né? Diretamente para ele, e o paciente não tem condições e por quê. Ok? Outro conhecimento necessário, segurança do paciente, tá? É um tópico extremamente já falado dentro, né, das unidades de saúde. E aí, o que que a gente tem que saber sobre segurança do paciente para atuar na quimioterapia, né? Primeiro, as metas internacionais de segurança, tá? Então, as metas internacionais, elas foram estabelecidas pela JCI, tá? Que é a Joint Commission International, e a OMS. A Joint Commission é aquela empresa que dá um selinho de qualidade para os hospitais, né, para as unidades de saúde. E a Organização Mundial de Saúde estabeleceram metas para promover melhorias específicas em situações de assistência consideradas de maior risco. Então, vamos lembrar um pouquinho das metas internacionais, né? Nós temos a primeira meta, que é a identificação correta do paciente, com 2 identificadores, pelo menos, né? E aí a gente começa a entender por que as metas foram colocadas. Para a gente não trocar paciente, não trocar medicamentos de pacientes, né? Não fazer procedimentos no paciente errado, né? Então a gente precisa dessas metas. A segunda meta é a comunicação efetiva entre profissionais, entre profissional e paciente, familiares de pacientes, né? Enfim, é uma comunicação efetiva, tá? Então, um exemplo aqui do que é feito, né, hoje em dia para tentar melhorar a questão da comunicação. Por exemplo, prontuários eletrônicos, prescrições eletrônicas, né? É muito complexo, às vezes, a gente ter prescrições, né, e evoluções feitas todas à mão. Às vezes eu não consigo entender a letra do meu colega, às vezes a letra dele é muito difícil de entender. E isso pode causar uma dúvida e um erro. Então, quando a gente tem prescrições eletrônicas que são digitadas, não há erro, é padronizado, né? Então, existem várias outras coisas também que se fazem para melhorar a comunicação. Principalmente, o que que a gente tem que fazer para melhorar a comunicação? Se comunicar melhor, né? Quando a gente vai passar um plantão, entender o que que é importante de passar para o paciente, não ter milhares de informações, e realmente a informação importante fica perdida ali no meio. Então, a gente tem que também melhorar a nossa forma de passar informações, tá? Temos a terceira meta, que é sobre medicamentos de alta vigilância, os cuidados que a gente tem que ter com eles dentro das unidades de saúde. Temos a meta 4, que é da cirurgia segura. A meta 5, que é sobre higienização das mãos. E a meta 6, que é de prevenção de quedas, tá? Temos que conhecer os procedimentos seguros, tá? Então, o que são os procedimentos seguros? É um conjunto de práticas, medidas, né, para garantir segurança e integridade de processos e atividades dentro da unidade de saúde. O que a gente tem como procedimentos seguros dentro do nosso ambiente de saúde? POPs, instruções de serviço, tá? Além delas orientarem a prática, né, padronizarem essa prática, como vai ser, como todos têm que fazer, né, as instruções de serviço, elas também vão fazer o quê? Garantir segurança e integridade de processos e atividades, tá? Porque quando é feito um POP, uma IS, ela é feita pensando sempre na segurança do paciente, tá? E do profissional também, né? Mas principalmente do paciente, de que seja feito tudo dentro daquela padronização, certo? E vamos falar da dupla checagem também, tá? Então, existe a recomendação em quimioterapia, quando se vai se fazer transfusão de sangue, tá? Quando se vai administrar medicamentos de alta vigilância, que seja realizada dupla checagem, tá? Do medicamento que vai ser administrado, da bolsa de sangue, enfim. Então, 2 profissionais diferentes. Então, eu, profissional,
e mais um colega meu profissional, vamos ver e olhar e checar as mesmas informações, elas têm que bater, tem que ser igual, tá? Então, eu vou checar, né, nome do paciente, os dois identificadores, nome, matrícula, nome, prontuário, nome, data de nascimento, que sejam os dois identificadores dentro daquela unidade de saúde, dose, medicamento, tá? Então, eu preciso checar aquilo ali. E o meu colega vai checar a mesma coisa. Ah, mas por quê? Eu já chequei porque é a segurança. Às vezes a gente sabe, a gente tem a correria do dia a dia, do que a gente está fazendo ali, né? São muitas coisas, muitas atividades. Qual é a ideia da dupla checagem? Você vai ver, mas vai ter uma segunda pessoa que está olhando a mesma coisa que você. Então a gente vai ter a certeza de que aquilo ali está sendo feito de forma segura, tá? Que tá tudo que está ali está ok, está certo, de acordo com a prescrição, tá? Quando a gente vai chegar ao paciente para fazer a administração, aí vira uma dupla checagem novamente, só que é profissional e paciente, né? Eu vou checar a pulseira, eu vou pedir para que ele repita o nome dele todo, né? Se ele souber, né, o segundo identificador, muitas vezes o paciente às vezes não lembra do prontuário, do prontuário, mas se for de data de nascimento ele vai saber, tá? Então a gente precisa fazer isso. E temos que conhecer também sobre o descarte de resíduos. Dentro do setor de quimioterapia, a gente produz muitos resíduos diferentes, tá? Então, a gente produz resíduo químico, biológico, comum, perfuro cortante. Então, como é que a gente vai ter que descartar isso? Dentro do local correto para cada um desses resíduos, tá? Um local correto, segue aqui a bolinha azul, ele sempre vai ser, ó, identificado, né, por um desenho, um gráfico, né? Tá vendo? Sobre qual é o grupo, né? Vai ter sempre o grupo A, B, D, E, e o nome, se é risco biológico, químico, comum, materiais perfluorocortantes. Então, vamos pensar aqui, um resíduo químico dentro da quimioterapia. O que é um resíduo químico dentro da quimioterapia? Frascos de infusão, equipos, aquilo tudo ali está com quimioterapia, tá? Então, ele vai ter que ser descartado num lugar específico, né? De risco químico, aqui, ó, o risco da caveirinha, tá? Biológico, eu vou ter que descartar no local correto para o grupo A, de risco biológico, tá? Comum, grupo D, né? Perfluorocortantes, no grupo E, tá? Então, a gente tem que ter, o que é importante lá que a gente falou da NR, lembra? Que vai falar sobre os riscos ambientais. A gente precisa conhecer quais são os riscos para a gente poder minimizar ou acabar com eles. Como é que a gente vai minimizar o risco de ter, né, o risco químico dentro da quimioterapia? Eu vou ter que tirar aquilo e vou ter que colocar ele dentro de um local específico, tá? E depois vai ser retirado desse local, né, e vai ser enviado para o descarte final. A gente vai ver onde é esse local. Tá? E aí a gente vai falar sobre a segurança profissional. Né? A gente fala sobre a segurança do paciente, mas a gente também precisa lembrar que nós também temos que estar em segurança no nosso local de trabalho. Tá? E como é que a gente vai, né, conseguir essa segurança aí, assegurar ela? Usando EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, de novo, NR, lá falando sobre eles, né? Então, dentro da quimioterapia, quais são os mais comuns? Luva, capote, gorro, máscara. Óculos, nós usamos óculos de proteção quando a gente entende que vai ter alguma coisa que pode respingar, né, no nosso olho. Então, às vezes, quando a gente vai limpar derramamentos e tudo mais, a gente usa. E na época da Covid a gente usou também face shields. Então imagina, né, a quantidade de coisas que a gente tinha que colocar, mas era necessário a gente utilizar, tá? E os EPCs, equipamentos de proteção coletivas, né? Aí é importante destacar aqui, ó, bolinha azul. Câmara de fluxo laminar, tá? Todo local, toda unidade que faça preparo de quimioterápicos, ela precisa ter um local, né, uma sala específica com câmara de fluxo laminar, tá? Os farmacêuticos normalmente são os que preparam, né? Tem que ser os que preparam as quimioterapias, tá? As bolsas, né? E eles vão fazer todo esse preparo, essa diluição, dentro da câmara de fluxo laminar. Por quê? Se ele realizasse isso num local sem câmara, ele ia espalhar essa quimioterapia por todo o ambiente, tá?
Porque no momento que a gente está, né, botando lá a agulha, puxando a medicação, acontece de aerossolizar, virar aerossol aquele medicamento ali, né? E ele é citotóxico, tá? Ele pode causar, né, mal a quem está ali respirando ou tendo contato com ele, tá? Então, a gente precisa sempre ter a câmara de fluxo laminar, é o local para ser preparado quimioterápicos, não tem outro local, tá? Chuveiro, por que chuveiro? Existe, né, às vezes, alguns casos de derramamento da quimioterapia, tá? Ela às vezes sai do frasco, o frasco está com defeito, ou equipe, e acabar realmente derramando a quimioterapia. Tem um acidente ambiental, que é quando, né, esse quimioterápico cai no ambiente, no chão, né, na cadeira do paciente, e existe o acidente pessoal, tá? Então, do mesmo jeito que cai na cadeira, no chão, ele pode cair no profissional. Se ele cair no profissional, né, ali, ele está de capote, né, então vai cair ali, ele vai retirar aquele capote e ele não vai ter contato. Mas se ele, por um acaso, tiver contato, ele tem que lavar imediatamente, tá? Se não for uma parte que ele consiga lavar a mão, né? Se for uma parte do corpo, caiu aqui, o capote está um pouco aberto, caiu no capote, não sei. Ele vai ter que ir para o chuveiro, tá? Ele vai ter que ir para o chuveiro, se banhar, enfim, para poder retirar aquele medicamento, tá? Lava-olhos, o ideal é que todas as quimioterapias tivessem, mas a maioria não tem, tá? O que é o lava-olhos? É como se fosse aquele bebedouro que a gente aperta assim para beber água, só que são dois que aperta e são os jatinhos de água que vêm assim para poder lavar o olho. Então, se tiver algum episódio que haja respingo que venha até os olhos, o ideal seria existir o lava-olhos para poder lavar, né, intensamente, né, os olhos. Barricas. As barricas são aquele lugar, né, que eu falei anteriormente no outro slide, para a gente colocar os resíduos químicos. Então, frasco, equipo, vai tudo para a barrica. Tá? A barrica é o quê? É como se fosse um balde, tá? Dentro das quimioterapias, normalmente é um balde maior, porque, né, a gente vai usar ele bastante, vai jogar bastante coisa ali, né, de todas as infusões terminadas. E a gente, quando ele atinge 2/3, o ideal é que a gente esteja fechando. Assim como é o descarte do material perfluorocortante. Chegou em 2/3, a gente tem que fechar, tá? Porque a gente não pode deixar ele extremamente cheio, né? Porque aí, se você colocar mais um lá em cima, corre o risco de apertar e aí ter respingo no profissional. Então, chegou a 2/3, fecha, lacra, identifica, né? Eles normalmente já vem com uma identificaçãozinha de que é risco químico, mas a gente identifica o local que ele está saindo, quem é que fechou, a data, tá? E aí ele é colocado no local de guarda até ele ser levado para o descarte final, tá? E as caixas de descarte de pérfuro importantes, né? Que a gente já conhece bem. Tá? E o conhecimento necessaríssimo para o enfermeiro que atua em quimioterapia é de acessos venosos, tá? Então, ele tem que conhecer sobre acesso venoso periférico e sobre acesso venoso central. Acesso venoso periférico, o que é importante ele conhecer? O melhor local para punção venosa, veia, como escolher qual local melhor, né? Dependendo do quê? Do protocolo, da condição do paciente, tá? A fixação do acesso venoso periférico. Parece meio bobo isso, mas assim, não adianta a gente pegar o melhor acesso, a melhor veia, e a gente não fixar corretamente, porque a gente vai perder o acesso. Tá? Se não estiver bem fixado, a primeira vez que o paciente levantar para ir ao banheiro, ele vai perder o acesso. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Manutenção do acesso, então não cabe só a mim funcionar, fixar muito bem e não saber como manter esse acesso. Porque se, por exemplo, um paciente internado, eu fui lá, fiz a quimioterapia, né, ou então ele veio até a central de quimioterapia, fez a aplicação, e aí ele vai retornar para o local que ele está internado, né, enfim, o setor que ele está internado. Aí, de repente, eu tiro o acesso, tiro o equipo, as coisas, e não faço nenhuma manutenção naquele acesso. Pode acontecer dele já chegar lá no setor que ele está, ele ter perdido esse acesso. E às vezes o paciente precisa desse acesso para fazer outros medicamentos. Então a gente precisa ter essa noção de que a gente tem que saber
manter esse acesso também, pérvio funcionante, tá? Sem infecção, né? As intercorrências possíveis a gente precisa conhecer e saber como atuar, e até a retirada do acesso é importante a gente saber também. Em quimioterapia, quando a gente termina a infusão toda do medicamento, a gente sempre lava, a gente fala isso, lava o acesso do paciente. O que é lavar o acesso do paciente? É infundir soro fisiológico puro, tá? Pelo acesso dele, para quê? Para a gente retirar a quimioterapia que está lá na ponta do catéter periférico que está nele. Porque quando eu retirar, se tiver quimioterapia, eu vou fazer isso aqui, ó. A quimioterapia está ali na ponta e eu estou respirando. Então, o ideal não é esse, a gente lava para deixar o circuito limpo, tá? A ponta limpa para que eu possa tirar e esse sistema esteja fechado. Então, eu não vou me contaminar, não vou contaminar nenhum ambiente também. O acesso venoso central, tá? A gente precisa conhecer as indicações de cada catéter. Existe uma gama de catéteres que o paciente de quimioterapia pode usar, tá? Então, existe o CCIP, que é a catéter central de inserção periférica, né, conhecido como PIC. Existe o catéter totalmente implantado, semi-implantado, o catéter de curta permanência. Então, a gente tem que conhecer qual é a indicação de cada um deles. Por quê? Em alguns locais, um enfermeiro faz indicação de qual é o melhor catéter. E entendam, nós, como enfermeiros, temos total conhecimento e possibilidade de indicar um catéter melhor para o paciente, tá? Conhecendo a história dele, né? Protocolo, quanto tempo vai durar esse tratamento, a gente é plenamente capaz de fazer essa indicação. Implantação de catéteres. Muitos enfermeiros em oncologia têm o curso para implantação do PIC e fazem a implantação, tá? Nas quimioterapias, nas salas de catéter, enfim, dentro dos setores de internação. Então, gente, isso só deixar aqui, ó, vai na bolinha azul, é uma prática avançada de saúde. Então, esses enfermeiros são enfermeiros em práticas avançadas de saúde, né? Às vezes, para quem é de fora dessa especialidade, né, ou nunca vi nenhum enfermeiro passar, pode até achar que é um bicho de sete cabeças, mas não é. Não é. Para a gente é o dia a dia, tá? Então, tem muitos enfermeiros que sabem passar e implantam muito bem catéter, tá? Como acessar o catéter? A gente precisa saber cada um deles e como é que a gente faz para ativar, para desativar, né? O que, que a gente precisa saber para manter a patência do catéter, tá? Fixação e troca de coberturas. Nós acabamos sendo, pessoal da quimioterapia, quem acaba fazendo manutenção de catéteres, tá? Então, a gente precisa conhecer o tempo de retorno desse paciente para fazer a manutenção. De quanto em quanto tempo ele tem que vir para a gente poder realizar a manutenção, para o catéter estar sempre funcionando bem, sem ter risco de infecção, tá? E a gente precisa saber como é que a gente faz, como é que a gente troca a cobertura, se é um catéter que tem fixação, como é que a gente troca essa fixação? A gente tem que ter esse conhecimento, tá? E as alterações e intercorrências que possam aparecer para a gente. A gente tem que conhecer elas para saber como agir. Tá bom? Além desses, a gente precisa ter atenção às necessidades psicossociais dos nossos pacientes, tá? Então, o paciente que faz tratamento quimioterápico antineoplásico, o tratamento antineoplásico como um todo, ele tem uma mudança muito grande na vida dele, tá? Então, na vida social, no trabalho, na vida familiar, muda muita coisa. E muda muita coisa muito rápido. Então, às vezes, o paciente ele tem uma dificuldade de enfrentamento mesmo nessa situação. A gente precisa conseguir observar isso, né? Levantar esse diagnóstico, né? Nós temos o nosso diagnóstico de enfermagem, então a gente precisa levantar esse diagnóstico. E a gente pode fazer como implementação, né, além do apoio e tudo mais, também um encaminhamento para esse paciente para um serviço de psicologia, tá? Seja dentro da nossa unidade, se ele oferecer, ou fora da nossa unidade, a gente também tem que saber como fazer esse encaminhamento para ele. Atenção também às necessidades nutricionais, tá? O paciente em tratamento oncológico, quimioterápico, ele pode ter uma perda de peso muito grande, tá? Ou então a gente recebe também pacientes também com índice de massa corporal alto. Então a gente precisa estar atento a essas necessidades nutricionais, tá? Para a gente entender se ele necessita ser visto pelo profissional de nutrição, tá?
Então, se a nossa unidade oferecer, encaminhar o serviço de nutrição. Se não, a gente precisa saber como a gente faz para encaminhá-lo a um outro serviço. Tudo bem? Temos que ter atenção às necessidades fisiológicas dos pacientes. A gente vai lembrar sempre daquela pirâmide de Maslow. Lá embaixo dela, as necessidades fisiológicas, né, que todo mundo tem, tá? E a gente precisa o quê? Suprir, ver o que está faltando ou o que está desregulado, tá? Para que a gente minimize ou restaure esses problemas quando a gente encontra, tá? Então, a gente precisa sempre estar atento a como o nosso paciente está, como ele chegou, tá? Sempre conversar com ele, sempre fazer aquela consulta subsequente de enfermagem, não só a consulta de primeira vez, né? Saber como ele está, como ele passou, o que que ele sentiu, tudo bem? Para a gente poder estar sempre ali sabendo se tem alguma coisa que não está legal, que a gente possa fazer algo por aqui. Atenção também à autonomia do paciente. Lembre-se sempre, gente, o paciente ele tem o direito de poder opinar e decidir sobre o tratamento dele. Nós, profissionais, nós temos que orientá-lo, tá? Orientá-lo, trazer as opções de tratamento que ele tem, mas a decisão final é dele. Se ele disser que ele não quer fazer tratamento, gente, ele não quer fazer tratamento. A decisão final é dele, tudo bem? E aí eu destaco aqui, na bolinha azul, o papel do enfermeiro navegador, tá? Enfermeiro navegador, o que, que é o enfermeiro navegador? Ele é o enfermeiro responsável, né, por guiar, né, o paciente nesse momento aí de tratamento dele, oncológico, ou até de outras patologias também, tá? Principalmente na oncologia, o enfermeiro navegador já está bem definido ali o que, que ele tem que fazer. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai facilitar, né, esse passagem, né, esse momento do paciente aí de tratamento dentro do cenário oncológico, tá? Então ele vai ser um facilitador, né? Exames que o paciente precise, catéter que o paciente precise botar, ele já antecipa isso, né? Então ele vai guiando esse paciente durante o percurso do tratamento dele, tá? Quem tiver interesse, né, em saber mais sobre o enfermeiro navegador, existe uma resolução do COFEM falando sobre enfermeiros navegadores. Tem que se fazer um curso específico para ser enfermeiro navegador, tá? Então, a gente precisa conhecer, gente, a história clínica oncológica, a história patológica pregressa do paciente, para a gente também conhecer bem esse paciente, antecipar problemas que possam existir, né, e sempre estar atuando ali bem de perto. E aí eu deixo para vocês uma frase de Florence Nightingale, né, em que ela diz: nunca nos consideremos como enfermeiros prontos. Nós devemos continuar aprendendo durante toda a nossa vida. Essa frase é muito emblemática, porque nós podemos estar num serviço extremamente especializado, tá, como é um serviço de quimioterapia, de oncologia, mas todo dia estamos aprendendo coisas novas. Todo dia chegam coisas novas, medicamentos novos, novos protocolos, tá? Então, o mundo gira, o mundo muda e a gente precisa mudar junto com ele também, tá? Então, hoje, o que a gente tem como quimioterápicos clássicos, daqui a alguns anos já não vamos estar usando eles com tanta. Já não vamos estar usando eles tanto, tá? Nós já vamos estar usando outros medicamentos, tá? Então, imunoterápicos, medicamentos específicos, né, personalizados, né, para o paciente que a gente está tratando. Então, a gente precisa estar sempre aprendendo, tá? Não acreditando que a gente chegou no nosso máximo, no limite do aprendizado. O aprendizado nunca termina, tudo bem? Então, eu quero deixar aqui para vocês as referências, tá? Então, quem tiver curiosidade de ver as outras RDCs, as outras NRs da Anvisa, tá? As resoluções do COFEM, as organizações aqui, as sociedades. E agradeço a todos, tá? Por assistirem. Obrigada e até a próxima.